CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia, Gilberto. A notícia dessa semana foi o tal dos relógios inteligentes, né? Exatamente, Letícia. A gente estava esperando há muito tempo já os lançamentos desses relógios inteligentes, e essa semana a gente foi, assim, surpreendido com 3 lançamentos na mesma semana de 3 fabricantes diferentes, né? Para a gente entender o que é o relógio inteligente, são relógios que têm quase que as mesmas funções do smartphone. Então, você pode instalar aplicativos, você pode executar aplicativos específicos daquele produto, daquele equipamento no smartphone. Ele se comunica com o smartphone ou com o tablet, trocando informações, trocando aplicativos e dados. Então, ou seja, é como se fosse um pequeno gadget, um pequeno smartphone que você pode colocar no pulso. Então, basicamente, esses 3 fabricantes da Sony, da Samsung e da Qualcomm lançaram essa semana cada um o seu relógio diferente. Então, vamos começar a falar um pouquinho da Samsung, chama-se Galaxy Gear. É um relógio que vai chegar oficialmente nas lojas dia 25 de setembro. Ele faz ligações, você pode instalar aplicativos instalado no smartphone. É de qual empresa? Samsung. Da Samsung? Galaxy Gear, né? Troca informações com os outros tablets da mesma companhia, né? Então o Galaxy Note, por exemplo, ele troca informações com ele. E você pode fazer chamadas, ligações telefônicas, pode receber ligações telefônicas por ele. Tem a função lá do S-Voice, você pergunta com uma linguagem natural para o relógio, ele te faz as ações, te ativa, faz uma ligação só usando a voz, por exemplo, para isso, você não precisa usar o teclado para essa situação. Tem câmera fotográfica, né? E a bateria, segundo a Samsung, dura até 25 horas. Né? Então, um relógio bem interessante. Ainda não tem previsão de preço do lançamento. Outro relógio inteligente foi o Smartwatch da Sony. Ele já tinha lançado a versão anterior do Smartwatch 1 e agora foi o Smartwatch 2. O 1 não foi muito bem aceito pelo mercado e agora a Sony tentou novamente com o Smartwatch 2. Então, um aparelho conta com aquela tecnologia de NFC, de pagamento à distância, né, de troca de informações também à distância entre os outros equipamentos. Tem funções de acesso a Gmail, Facebook, Twitter. A tela tem 1.6 polegadas, então uma tela de tamanho interessante. Pode ser recarregado pela USB, então eu ligo no USB e ele ainda é à prova d'água. Então eu posso mergulhar, usar ele nessa situação. A previsão de preço dele é em torno de 180 euros a 200 euros. No Brasil ainda não tem previsão de venda. Agora a surpresa foi a Qualcomm, que é uma fabricante comum e já conhecida de chips de smartphones. Ela não tinha nenhuma previsão de lançamento de telefone celular e surpreendeu o mercado essa semana com o lançamento do Toque, um relógio inteligente também, lançado por ela. Então, o telefone tem funcionalidades também bastante... Telefone ou relógio? Desculpa, o relógio bastante interessante. Na verdade, como a função é parecida, acaba me confundindo. Mas, ou seja, o relógio ele tem funções de sincronização com os outros smartphones, tem funções de WhatsApp, tem funções também de Facebook no relógio. Tem um acelerômetro para você poder mexer, né, de acordo com a posição que você coloca o relógio, ele posiciona a tela também na visualização. Pode usar o headphone, o Bluetooth, para você ouvir música, por exemplo, através dele. E ele, segundo também a Qualcomm, a bateria dura de 3 a 4 dias. Então, também um tempo interessante. O preço sugerido do Toque da Qualcomm é $300. Então, a gente está vendo que tem realmente uma mudança de paradigma. Né? Ou seja, a gente tinha lá, do mesmo jeito que a gente quando teve o lançamento dos tablets, que foi uma mudança de paradigma no mercado de tecnologia, esse lançamento dos relógios inteligentes também é uma mudança de paradigma para o uso da tecnologia no ambiente agora tecnologia chamada de vestíveis, né? Então você vai ter agora vários acessórios que vão funcionar em parceria com esses relógios inteligentes. A própria Samsung já anunciou essa semana mais de 70 fabricantes de aplicativos específicos para o Galaxy Gear, que é o relógio inteligente dela. Então a gente vai ver agora um crescimento grande nessa área de relógios inteligentes, de gadgets inteligentes. Inclusive agora não acho fácil agora daqui para frente, inclusive ver esses relógios integrados com o Google Glass, que é aquele óculos também inteligente do Google. Então você vai ter uma série de dispositivos que vão estar integrados à sua roupa, integrados ao seu corpo, para poder usar a tecnologia da melhor forma possível.
Só chega quando ao mercado, Gilberto? Ainda não tem preço não tem, definido, alguns não né? tem preço, ou seja, o Galaxy Gear chega dia 25 de setembro, nos Mas já Estados tem Unidos. esse relógio, algum relógio inteligente no mercado? Tem o único que existe hoje à venda é o da Sony, chamado Smartwatch da Sony, que é a versão 1 dele, uma versão antiga, que não teve realmente uma boa aceitação no mercado. Ou O preço seja, não era vai nem alto. competir com o Galaxy. Não vai. E aí, os que tem agora mesmo, que são os telefones, são o do Galaxy Gear da Samsung, o Smartwatch 2 da Sony e o Toque da Qualcomm. A Apple prometeu, né, um iWatch, mas ainda não tem prazo de lançamento, ou seja, supostamente até o final desse ano deve lançar também, que vai entrar nesse mercado também como um outro concorrente. Então vamos ter aí, até o final do ano, provavelmente 4 concorrentes para esse novo mercado. Um mercado realmente novo. Até o final né? do mês, então, da Samsung, sim. Até o final do mês vai estar, já vão estar nas lojas, né? Isso aqui. Então, aqui do Brasil também? não, dos Estados Unidos. Só dos Nos Estados Unidos. No Brasil não tem previsão de lançamento ainda, né? Aqui. Então, Mas vai ser compatível para a gente usar aqui? vai ser compatível, né? Porque eles normalmente trabalham todos com 3G, né? Então, todos os que funcionam como relógio, né? Então já estão todos nessa natureza. Então é bem interessante, viu? É um mercado novo e, como eu falei, uma mudança de paradigma, né? nesse processo. Com certeza. E Gilberto, é claro que no nosso quadro CBN a Tecnologia, a gente sempre tem as dúvidas dos ouvintes, Isso. né? Temos a dúvida do ouvinte na semana passada, já temos dúvida de ouvinte aqui também no programa de hoje, e a gente vai esclarecer a dúvida hoje do Antônio Gomes, não é isso? Exatamente. O Antônio Gomes, ele mandou um e-mail pra gente no cbntecnologia@gmail.com e falou assim, que ele possui um smartphone e de uma hora para outra o smartphone começou a apresentar uma lentidão, ou seja, começou a ficar lento na resposta, né? E também isso está acontecendo com alguns tablets que ele tem, com um tablet que ele tem, na verdade. Ele pergunta então como é que ele pode resolver esse problema. Muito bem, Antônio, obrigado aí pela participação, pelo seu e-mail. Normalmente, Antônio, essa lentidão, ela tem relação com a quantidade de aplicativos que você instala. O que acontece? A gente recebe o smartphone ou o tablet, começa a usar, aí você instala um aplicativo, instala outro, vai instalando, e aí no fim das contas você não se dá conta da quantidade de aplicativos que você tem instalados no seu smartphone ou no seu tablet. O que acontece é que muitos desses aplicativos, eles ficam executando em algum momento, você ligou o smartphone ou ligou o tablet, ele fica com ele em execução. E aí, isso fica consumindo memória e fica consumindo processador também, o que torna o smartphone ou o tablet lento, né? Muitas vezes você até executa um aplicativo desse, fecha, mas ele não fecha completamente, ele fica lá residente na memória, executando, né, lá em background, que a gente chama, né, no sistema, e aí fica consumindo recursos do smartphone. Então, minha sugestão para você e para quem está nos ouvindo se tem um problema desse de lentidão do smartphone ou no tablet, é verificar exatamente as aplicações que estão instaladas, se você realmente precisa delas, se você está realmente utilizando aquelas aplicações. E aí, as que você não está utilizando, você entra numa configuração de aplicação e desinstala, né? Ou seja, remove essas aplicações do seu smartphone. Vai liberar espaço de memória. Geralmente quando instala, né, Gilberto, a gente tem na ficha técnica naquele aplicativo o tamanho dele também. Exatamente. Então, você fazer uma espécie de controle. Exatamente. Lembrando que foto também pesa muito, vídeo. Aí pesa mais a parte de memória, né? Exatamente. Mas a parte de lentidão do smartphone normalmente Mas essa memória, ela interfere nessa lentidão também? Normalmente não. O que consome mesmo é quando ele está em execução, quando o aplicativo está em execução. Aí ele fica consumindo a memória de execução de aplicativos, que acaba influenciando os aplicativos que estão em execução também. E o consumo de processador, né? O processador do smartphone acaba ficando mais lento para esse uso, né, das aplicações. Tá certo, então. Tem uma dúvida aqui do ouvinte também, que nos encaminha, que ligou aqui pra gente, o Gilberto 3223-5911. Você também pode participar enviando sua dúvida ao Gilberto pelo torpedo da Rádio CBN, o 99860206, ou se preferir, encaminhe um e-mail para o cbnvitoria@redegazeta.com.br. O Francisco, lá da Serra, Gilberto, ele diz o seguinte, ele conta que pegou um vírus no pendrive da escola, o vírus tem o nome de autoroom.inf. INF. Isso. E ele não consegue retirar esse vírus do pendrive, esse aplicativo, esse programa. Ele remove, mas o arquivo sempre volta. O que ele tem que fazer? Bom, esse vírus, na verdade, deve estar infectado também a máquina dele, porque quando ele usa esses pendrive na máquina, ele vai lá e remove esse arquivo, mas o vírus que estava residente na máquina dele vai lá e reinstala no pendrive. O que ele tem que fazer é usar esse pendrive numa máquina que tem um antivírus atualizado,
e que não esteja infectada. Então aí, a partir desse momento, o antivírus vai conseguir remover esse vírus, né? Esse arquivo que está aí. O autorun.inf, na verdade, é o executável, é o que vai chamar o vírus. Na verdade, o vírus deve estar instalado numa pasta escondida, numa pasta... Se ele remover do pendrive e abrir em outro computador, não vai estar ali no pendrive? Não vai estar no pendrive. O que acontece é que, como o computador dele provavelmente já está infectado também, então quando ele vai lá, botou o pendrive no computador dele, removeu esse arquivo, na verdade o vírus vai lá e vai instalar novamente, né, no pendrive depois que ele removeu. Tem que levar esse pendrive para um micro que não esteja infectado e que tenha um antivírus atualizado. E aí o antivírus vai conseguir apagar esse vírus. Então, o primeiro passo que o Francisco tem que fazer é, no caso, remover o vírus do computador. Dele, exatamente. Do computador dele. Dele, exatamente. Aí como é que ele faz? Ele tem que ter, ou ele carregar o sistema através de um disco que esteja limpo, né, que não tenha vírus, e que tenha um antivírus instalado, que ele vai conseguir rodar e remover o vírus do computador dele inicialmente. Depois ele vai limpar o pendrive para isso. Outra alternativa, que talvez não seja mais difícil para ele ter acesso, é ele ter uma máquina com Linux. Se ele pegar esse pendrive e colocar na máquina Linux, o que vai acontecer? O vírus não vai infectar o Linux, mas o Linux vai conseguir apagar esses arquivos que estão no pendrive, e a partir daí ele vai ter o pendrive limpo, e aí ele pode usar em outras máquinas sem problema nenhum. Gilberto Sudré, ele falando a respeito da chegada dos relógios inteligentes ao mercado no final desse mês. Nosso tema de comentário, né, não é mesmo, Gilberto, dessa sexta-feira. Lembrando que a chegada desses relógios inteligentes que prometem quebrar paradigmas do mercado tecnológico. Existe um aí já no mercado, mas não é esse que você vai encontrar nas lojas, primeiro nas lojas americanas, né? Isso. Dos Estados Unidos. Depois eles chegam aqui ao país. Gilberto, na nossa dica de segurança, a gente tem aqui como que a gente protege o nosso Dropbox, não é isso? Exatamente. Dropbox é aquele serviço que tem na nuvem, de que você coloca os seus arquivos, né, fotos, textos, na nuvem, pode compartilhar através um pequeno aplicativo nos computadores, esses arquivos que estão na nuvem em vários dispositivos, inclusive smartphones, tablets diferentes. Pois agora a gente tem um serviço gratuito chamado Box Cryptor. É um pequeno aplicativo que você criptografa os arquivos que estão armazenados tanto no Dropbox quanto no Google Drive, como em outros, né, serviços que são como esse. Então, a ideia é você usar, né, entrar lá no site, www.boxcryptor.com, instalar esse aplicativo, e a partir daí todos os seus arquivos que você colocar nesses compartilhadores de arquivo na nuvem, você pode, usando esse aplicativo, clicar com o botão da direita sobre o arquivo, e a partir daí você criptografar esses dados. Então aí os dados estão na nuvem, mas eles estão de certa forma protegidos contra olhos bisbilhoteiros de outras pessoas, né, porque eles vão estar protegidos com uma senha. Você define uma senha, e para abrir esses arquivos, você vai precisar dessa mesma senha para descriptografar os arquivos. Então, essa é uma dica de segurança para quem quer proteger os seus arquivos, que é chamado de Box Cryptor, né? Bem interessante. Isso aí. A gente tem mais umas já concluiu da dica de segurança? Antes da gente ir para o resumo da semana, Gilberto, vamos falar aqui, esclarecer a dúvida do nosso ouvinte Ney, aqui de Vitória. Da nossa ouvinte Ney. Ela diz o seguinte: ela não consegue acessar a conta do Hotmail, conta dela no Hotmail, desde que ele virou o Outlook. Ela perdeu tudo e está desesperada. Pediu uma ajuda, inclusive a um técnico, e ele disse que a conta dela pode ter sido hackeada. Isso pode ter acontecido mesmo, Gilberto? Pode ter acontecido, esse é um fato relativamente comum, né? E é a conta que ela usa no Facebook, ela falou. Então, essa conta ser hackeada aí, a pessoa que hackeou trocou a senha, ela está sem acesso à conta dela. O que ela tem que fazer é entrar em contato no Hotmail, na página principal do Hotmail tem um e-mail de contato. Ela tem que entrar em contato com a parte de suporte do Hotmail ou do Outlook.com, e falando que ela tem aquela conta, que é ela mesma. Eles provavelmente vão checar se a identidade dela é essa mesma daquela conta, e a partir desse momento eles vão conseguir reiniciar a senha dela,
criar uma senha nova para ela e ela vai então ter acesso aos e-mails, às mensagens que ela tem lá em relação a isso. A conta dela do Facebook fica comprometida por causa disso? Eu diria assim, se ela usava a mesma senha no Facebook e no Hotmail, eu sugiro que ela troque rapidamente a senha dela do Facebook. Mas não é um comprometimento direto, porque são serviços diferentes, que têm bases de usuários diferentes. Mas o problema é só se ela usava a mesma senha nos dois serviços. Se ela usava senhas diferentes, o mesmo nome, mas senhas diferentes para o Facebook e para o Hotmail, não tem problema nenhum. Tá certo, então. Tá aí, Ney. Então, portanto, a dica de Gilberto Sudré para você tentar aí, no caso, recuperar a sua senha, a sua conta do Hotmail. Gilberto, nosso resumo da semana. A gente teve aí os Estados Unidos, né, que espionaram a presidente Dilma Rousseff e assessores da presidência. Hoje, inclusive, a noticiário da manhã, né, a presidente Dilma Rousseff contando que nessa reunião do G20 que acontece lá na Rússia, em São Petersburgo, né? Ela conversou pessoalmente com o presidente Obama e ele tomou a responsabilidade para ele. Isso, né? exatamente. Para seguir nessa questão do que aconteceu. Ele tomou para si essa responsabilidade. Essa foi uma notícia que abalou realmente o mercado desde o começo da semana, com essa divulgação, né, até uma matéria do Fantástico, dizendo que os Estados Unidos tinham espionado, inclusive, contas da presidente Dilma e de outros de seus assessores. Quer dizer, uma denúncia bastante grave, né, porque é uma chefe de Estado, né, e tem informações lá de segurança nacional. E isso é realmente uma situação grave nesse processo e abriu aí uma discussão grande sobre até que ponto, né, é legítimo, né, esse tipo de espionagem em prol ou em nome da segurança nacional dos Estados Unidos. Né? Então eles perderam um pouco esse limite. Então essa foi uma notícia realmente importante nessa semana, que inclusive culminou ontem com uma notícia que saiu, que realmente aí depois aumentou ainda mais essa preocupação pela privacidade da internet. Saiu uma notícia que ainda não está confirmada, mas saiu no New York Times de ontem, dizendo que os Estados Unidos supostamente teriam recursos para quebrar qualquer tipo de criptografia que existe hoje. E aí a gente estaria basicamente completamente exposto na internet, ou seja, nem a questão de criptografias que a gente usa comumente na internet seria suficiente para proteger a nossa privacidade, o que também é uma denúncia bastante grave. Isso tudo veio através daqueles documentos vazados pelo Edward Snowden. Ou seja, através desses documentos, teriam ali fortes indícios, de que os Estados Unidos teria montado uma estrutura bastante potente para possibilitar a quebra dessas senhas ou desses sistemas criptográficos. Então, isso é uma situação que está sendo avaliada, está sendo discutido ainda, e a gente vai ter desdobramentos dessa situação. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que fazer, e aí, no caso brasileiro, primeiro, a gente tem que trabalhar internamente aprovando o Marco Civil. O Marco Civil vai dar uma segurança jurídica para essa questão de como lidar com a privacidade da internet dentro do Brasil. E além disso, tem outras ações fora do Brasil, por exemplo, na ONU tem discussões lá sobre governança na área de TI e na área da internet, essa governança na área de internet, como é que essa questão da privacidade deve ser tratada dentro da internet também, que é um assunto que envolve e que interessa a todas as nações do mundo, não só os Estados Unidos, não só o Brasil, mas a todas as nações do mundo também, ou seja, o que não dá realmente é para a gente lidar ou tratar esse assunto como um assunto secundário hoje, né? Ou seja, hoje não é mais possível. Grande parte das negociações financeiras são feitas através da internet. A internet detém uma quantidade imensa de dados privados de várias pessoas, nossos dados privados estão na internet também, e esse é um assunto que agora virou um assunto de topo de pauta. A gente não pode mais deixar eu tratar esse tipo de assunto de forma secundária. Com certeza, isso tem que ser tratado de uma forma definitiva dentro desse contexto de aumentar a privacidade e a segurança dos nossos dados da internet. Tá certo, a gente tem aí o Moto X, é isso mesmo? Exatamente, Moto X. Um primeiro celular que a Motorola está lançando agora, depois que ela foi adquirida pela Google. Então é um smartphone que vai ser vendido no Brasil a R$ 1.800, né? É um smartphone feito pela Motorola, com o Android já na versão sem nenhum tipo de envolvimento com as operadoras de celular. Então é um Android que a gente chama de nativo, né, sem nenhuma interferência. Tem uma tela de 4.7 polegadas, tem um número inferior, né, no tamanho ao Galaxy S4, câmera de 10 megapixels, né, e um processador dual-core de 1.7 GHz, com 2 GB de memória RAM. É um aparelho bom, assim, promete bastante.
principalmente porque ele está vindo de um fabricante que está ligado agora diretamente ao Google. Então a gente espera aí que ele tenha uma boa qualidade nessa situação. Vamos ver como é que ele chegar no mercado aí, como é que ele vai ser a aceitação dele no mercado para isso. E por último, Letícia, a gente tem a notícia que também impactou bastante no mercado de tecnologia, que foi a compra da Nokia pela Microsoft. A divisão Inclusive, é a pergunta do nosso ouvinte Bartolomeu, Gilberto. Isso. Ele que no início do programa já pediu, né, uma explicação sua, se vai trazer bons resultados essa compra. Olha só, Bartolomeu, obrigado também pela participação. A divisão de celulares da Nokia já vinha se arrastando há algum tempo, né, desde que ela saiu do Symbian, que era um sistema operacional muito bom na época, né, e ela não fez opção nem pelo Apple, né, porque não era um sistema proprietário lá da Apple, nem o Android, que é o sistema aberto. Ou seja, ela quis tocar o sistema delas através do Windows Phone. E aí, ela só vem perdendo o mercado a partir dessa data que ela fez essa decisão estratégica, e aí a Nokia só vem perdendo o mercado com isso. E aí culminou essa semana com a venda da divisão de smartphones da Nokia para a Microsoft, o que agora vai ser uma unidade só, e aí basicamente o que deve acontecer é uma divisão como é hoje a Apple, inclusive, né, que tem o hardware feito e o software feito pelo mesmo fabricante, né, que agora vai ser a Microsoft. Assim, é uma movimentação estratégica, diria que importante, mas eu tenho muitas dúvidas sobre se isso vai salvar, né, a Microsoft, né, com o Windows Phone, e vai salvar a Nokia também. Ou seja, eles estão muito fora do mercado, estão com um mercado incipiente ainda na área de smartphones, e a grande força hoje no mercado mundial é o Android e é o iOS, não tem dúvida nenhuma. A gente teve nesse último trimestre agora, foi o trimestre que mais se vendeu smartphones no Brasil. 56% dos celulares vendidos são smartphones no Brasil, e 90% deles foram dos sistemas Android. Então, ou seja, mostra a força aí do Android e do iOS nessa situação. E eu tenho realmente muitas dúvidas se isso vai salvar ou vai dar uma sobrevida à Microsoft ou ao Windows Phone, na verdade, né, que é o que a gente está conversando aqui. Então, é esperar um pouco para ver, mas como diria na gíria, talvez seja o abraço dos afogados, né? Isso, pra gente encerrar aqui, antes da gente encerrar nosso comentário, tem mais uma dúvida de um ouvinte. Ele pergunta o seguinte: o que é melhor, Gilberto, Android ou Windows Phone? Eu não tenho a menor dúvida que entre os dois o Android é melhor do que o Windows Phone, né? Ou seja, o Windows Phone está bem no começo, tem poucos aplicativos em relação ao Android, ele tem como todo sistema, ele tem que entrar num estágio de maturação, de maturidade, né? E o Windows Phone ainda está longe desse processo. O Android tem uma estrada já longa nesse processo, tem seus problemas também. O iOS também é um sistema que está maduro, já tem uma estrada longa, também tem os seus problemas, mas também está de certo modo maduro. O Windows Phone também no começo, né, desse processo, e nesse momento, se eu fosse escolher entre os dois, eu escolheria o Android, né? Ou seja, para o Windows Phone, ou eu escolheria ou Android ou iOS, né? São os dois sistemas hoje que eu poderia indicar. O Windows Phone, bem menos, né, nessa situação. Um comparativo melhor seria entre o iOS e Android, exatamente. A dúvida ficaria entre iOS e Android, não entre o Windows Phone, nem BlackBerry, nada disso. Então entre iOS e Android. Bom, aí é uma escolha pessoal. A sua resposta, Gilberto. Eu e o Gilberto, a gente tem uma briga aqui comum, né, Gilberto? É uma escolha pessoal, eu prefiro o Android, mas assim, os dois são sistemas operacionais que vieram e fazem o que eles prometem fazer, então eu acho que é importante. Sem dúvida. É a briga entre os dois. É a briga sadia, né? Com certeza. Tem que ter concorrência, senão ficar sozinho não tem graça nenhuma. Exatamente. Tá certo, Gilberto. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Letícia. Obrigado aos nossos ouvintes aí pelas grandes participações que a gente teve aqui ao longo da semana e agora durante o programa. Desejar a você um grande final de semana, um bom feriado a todos, né? E quem quiser ouvir tudo que a gente conversou até agora, temos lá no cmnvitoria.com.br e no meu site, no gilberto.sudré.com.br. E quem quiser mandar mensagens aqui pra gente, no cbnatecnologia@gmail.com. Tá certo, então, Gilberto. Até sexta que vem, viu? Até sexta.